trecho fora de contexto vira pretexto para confusão. Vem comigo ver isso na prática. Nos últimos dias, viralizou um corte maldoso e desonesto de uma pregação do Frei Gilson. E agora estão acusando ele de atacar a dignidade da mulher. Mas eu queria saber por que não divulgaram essa parte aqui. Assiste comigo. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Amém? O que a Bíblia está dizendo? Que a mulher deve ser submissa e que o marido é o chefe. Mas claro, para você já não ficar chateado aí com essa palavra, que alguém, agora pronto, meu marido vai mandar em mim. Primeiro você tem que entender, olha pro freio. Primeiro você tem que entender que submissão não significa escravidão. Submissão significa auxiliadora. Significa que você está abaixo do homem, não para o homem pisar em você e falar, você é a minha escrava aqui dentro dessa casa. Não, você está embaixo porque você é a base do homem. Você é que sustenta o homem. Você é o coração da casa. Então a Bíblia está fazendo elogio para você, mulher. Ela está dizendo que sem você o homem cai, sem você o homem não tem sustento. Você é o coração da casa, você é a base do lar. Está dando para entender? O homem é o chefe, então o homem vai mandar? Sim, só que aí Paulo vai dizer, maridos, depois ele vai falar para os maridos, que isso eu preguei lá em cima. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo se entregou pela igreja, você deve se entregar para sua mulher. Então o homem deve ser chefe como Cristo é chefe, ele deve mandar como Cristo manda. E como é que Cristo manda? Lavando o pé. Então se o homem for o chefe como Cristo ensina, sabe o que ele vai fazer com você, mulher? Ele vai lavar os seus pés. Ele vai servir você. O homem líder, o homem chefe, é o homem que serve, é o homem que se dedica à mulher, é o homem que se sacrifica à mulher. E agora eu pergunto a todas as mulheres aqui, você teria algum problema de se submeter, de ser submissa a um homem que serve como Cristo serve a igreja? Você tem algum problema de se submeter a um homem desse? Obviamente. Eu não estou falando que uma mulher... Aqui nós encontramos problemas se você tem um homem violento, se você tem um homem que não é de Deus, se você tem um homem que não sabe nada de Bíblia, a coisa fica complicada. Mas a Bíblia, ela está falando do que seria o ideal para a sua família. Amém? E aí, mulher? Responde aqui embaixo para mim a pergunta do Frei. Você teria algum problema em se submeter a um homem desse? Outra coisa, se viralizar um corte maldoso simplesmente para que o Frei se encaixasse nas acusações que ele está recebendo, eu conto com você para viralizar esta parte, que é a parte verdadeira. Vou deixar na legenda aqui embaixo. Né? Tá aí mais uma figura religiosa falando de submissão, né? Porque os argumentos dele basicamente é a mesma coisa. Tanto seja ele católico ou seja ele protestante. Rapaz, sinceramente, primeiro que eu não quero me meter no casamento de ninguém. O que você faz no seu casamento é problema teu. Agora, quando se tem amor no casamento, tanto do homem quanto da mulher, eu acho que tanto o homem quanto a mulher tem que se submeter ao casamento, né? O homem que casa, ele tem que andar em balada, ele tem que estar em festinha, dando prioridade a seus amigos do que a sua esposa, dando prioridade a futebol do que a sua esposa. Então eu acho que essa coisa de submissão não é só da mulher, não. Eu acho que tanto a mulher quanto o homem tem que ser submissa ao casamento. O casamento é uma prisão, gente. Isso é bom, porque quando você tá preso e com alguém que você ama, com alguém que você gosta, já deixa de ser prisão. Se torna lar. Sua casa. É onde você renova suas energias. É onde você se sente bem. Então, quando você se casa por sentimento, você ama aquela pessoa de verdade. Isso é uma coisa que não é a Bíblia que tem que dizer como você deve agir. O fato de você ter amor pelo seu marido e seu marido ter amor por você, vai fazer agir de maneira humilde. Compartilhar e receber. Porque quando se tem amor no casamento, você se importa com o bem-estar do outro. Você se importa se a sua atitude vai afetar o outro positivamente ou negativamente. Então eu lhe pergunto, você precisa de Bíblia para lhe dizer isso? Você precisa de líderes religiosos para lhe dizer isso? Por que a pessoa tem esse vazio interno de sempre colocar alguém como o dono da verdade? Me diga. Eu percebo que o ser humano, ele parece ter um vazio dentro dele. Ele sempre quer colocar alguém superior a ele. Seja jogador de futebol. Porque meu jogador de futebol favorito disse isso, é verdade. Se o meu jogador de futebol começar a usar roupa de mulher, eu vou usar porque meu jogador tá mandando eu usar. Se a minha artista favorita começar a falar um monte de baboseira,
Eu vou dizer que é verdade porque a minha artista favorita tá dizendo. A sua artista favorita não passa de um mero ser humano, como qualquer outro. Esse padre aí, que é o Frei Gilson, né? Ele é apenas um ser humano normal. Peça a ele para multiplicar o pão para ver se ele consegue. Peça para ele andar sobre as águas para ver se ele consegue. Peça para ele curar o leproso, ou o cara que não enxerga, ou o cara que não consegue andar. Ele consegue fazer isso? Ele consegue provar que o Jesus dele é verdade através dos milagres que Jesus fazia? Não. Isso prova que ele é normal. Você não precisa de líderes religiosos para fazer o que é certo. Você precisa colocar a mão na consciência e amar o próximo. Ou seja, se eu entro num casamento que eu amo a minha esposa, você acha que eu vou querer fazer o mal para ela? Você acha que eu vou querer dar o pior para ela ou vou dar o melhor de mim para ela? Compartilhar e receber. O problema é que as pessoas de hoje estão entrando num casamento por interesse financeiro. Aí você fica numa relação que você não quer estar, mas por dinheiro você acaba ficando. Aí eu lhe pergunto, se você está numa relação que você não ama sua esposa ou que você não ama seu marido, você vai dar o seu melhor nessa relação? Não. Por quê? Porque você está numa relação por interesse financeiro e não porque você gosta daquela pessoa, não porque você ama aquela pessoa. Ou seja, não adianta você se casar com alguém que você não ama, porque aí você não vai dar seu melhor. É que nem no emprego. Quando você está num emprego bom, que você gosta, você vai dar seu melhor. Agora imagina você trabalhar com o que você odeia, com o que você não gosta, só pelo dinheiro. Você vai dar o seu melhor? Nos primeiros dias você pode até dar o seu melhor, mas com o tempo você vai começar a dar o seu pior. Por quê? Você está no lugar que você não deveria estar. Você está no lugar, você está se forçando a ficar no lugar por causa do dinheiro. Então, galera, procure mais o amor. Se você ama seu esposo, se case com ele. Se você ama a sua esposa, se case com ela. Mas procure o amor. Porque eu não vejo nada pior do que você estar num relacionamento que você não quer estar. Só pelo dinheiro. Só porque a pessoa tem uma boa casa, uma boa condição financeira. Tudo bem, você faz da sua vida o que você achar melhor. Mas você não precisa de pastor para lhe dizer isso. Você não precisa de padre para lhe dizer isso. Você não precisa de Bíblia para lhe dizer isso. Você não precisa de igreja nenhuma para lhe dizer isso. Você sabe quando você comete um erro ou não. Você sabe quando está prejudicando uma pessoa ou não. Você sabe quando você deveria pagar o que você deve e você não pagou. Você precisa de Bíblia para lhe dizer isso? Não. Você precisa ter caráter, coragem, vergonha na cara. A verdade é essa. Você não precisa desse padre para lhe dizer o que você deve fazer. E num relacionamento, ambos têm que ser submissos. Não é só a mulher que tem que ser submissa. O homem também tem. Imagina, o homem casado, mas só quer saber de futebol. O homem casado, mas só quer saber dos amigos. O homem casado, mas só quer andar em baile funk. Esse casamento vai dar certo se o homem não tá dando nada para fazer ele dar certo? Não. Então ambos têm que ser submissos ao casamento. Por quê? Porque se eu estou me casando com uma pessoa, eu tenho que entender que eu tenho responsabilidade com aquela pessoa, com o sentimento daquela pessoa. Porque ninguém obrigou você a casar. Você está casando porque você quer. Então o que você dá, você recebe. O que você planta, você colhe. Você precisa de padre para lhe dizer isso. Você precisa de Bíblia para lhe dizer isso. Você precisa de igreja para lhe dizer isso. Você precisa de Cristo para lhe dizer isso. Manda o padre multiplicar o pão para ver se ele consegue andar sobre as águas. Curar leproso, o cara que não enxerga, ele consegue? Prega um monte de regra para você, mas ele consegue fazer? Fica a pergunta, né? Fica a pergunta. Valeu.